Bom dia a todos. O meu nome é Gorete, eu sou trabalhadora do Evangelho no Lar, nessa casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe sempre com tanto carinho e tanto amor. E como em todos os trabalhos da nossa casa, vamos começar então com uma prece inicial. Para quem assim o desejar e se sentir confortável, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, serenando a nossa mente. E, acima de tudo, abrindo os nossos corações para a mensagem que nos cai hoje. Com certeza, a mensagem necessária à nossa caminhada, ao nosso processo de evolução. E assim, Pai querido, de infinita bondade, te rogamos inspiração, como instrumentos que somos das Tuas palavras, para que cheguem nos corações daquelas pessoas que estão sendo alcançadas por ela nesse momento. Que sejamos intuídos, que sejamos iluminados no nosso trabalho. E que tenhamos sempre muitos ouvidos para ouvir. Que assim seja. O trabalho que nos cai hoje faz parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sob os itens 16 e 17, que dizem respeito ao suicídio e à loucura. Por serem um pouco extensos, em especial o item 17, eu vou ler somente uma parte, porque entendo que, ao comentarmos sobre ele, vamos abranger o real significado do item. Os principais incentivadores do suicídio e que levam o homem à fraqueza moral são a descrença em alguma religião, a dúvida de que a vida continua após a morte, as ideias materialistas e a revolta contra os infortúnios da vida. Quando um cientista, apoiado em todo o seu conhecimento, afirma que após a morte não existe mais nada, ele, na verdade, está convidando os que sofrem a cometerem o suicídio. A conclusão é lógica, pois, se o suicídio é o único remédio para o sofrimento e após a morte se encontra o nada, por que continuar sofrendo por mais tempo? Mais vale buscá-lo imediatamente, atenuando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. Aqueles que propagam essas ideias assumem para si uma terrível responsabilidade. Através dos ensinamentos espíritas, a dúvida sobre a continuidade da vida após a morte já não existe mais. Com paciência e resignação, a ideia do suicídio é afastada naturalmente, levando o homem a manifestar sua coragem moral. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas que vêm nos relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Mesmo levando-se em conta que o sofrimento não é eterno, o suicídio traz consequências terríveis para quem o comete. Aquele que estiver tentado a se suicidar, partindo dessa vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si mesmo. O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará a seu perispírito. O texto que nos cai hoje é um texto forte, é um texto que faz parte do capítulo do Bem-aventurados os aflitos, em especial a maior das aflições.
as aflições daqueles que são acometidos por loucura, por depressão e pelas vias do suicídio. Um tema tão necessário, muitas vezes um tabu para muitos, mas tão urgente. Falar sobre o suicídio, no momento pela qual passa a humanidade, pela aflição, pelas consequências que carrega. E o texto nos traz a doutrina espírita, tendo como cerne a imortalidade da alma, como um grande consolo para todas essas situações de aflições extremas. Nós sabemos que a vida não cessa, que somente o que cessa é o corpo material. Eu gosto muito quando Emmanuel nos diz que sairemos da morte tantas vezes quanto for necessário, mas da vida jamais. Porque a vida não cessa jamais. Então, diante dessa aflição extrema, que algum de nós possa estar passando nesse momento por uma depressão profunda, por ideias suicidas, ou algum familiar nosso mais próximo, algum amigo esteja passando, a pergunta que vem hoje no nosso trabalho, no nosso evangelho, é o que poderemos fazer por essa pessoa nesse momento de aflição extrema, de desespero muitas vezes. E é justamente quando nos focarmos nesse desespero é que não vamos encontrar soluções. É quando abrirmos a nossa mente, fundamentalmente os nossos corações, com essa pergunta: o que nos cabe, o que eu posso fazer a mim mesmo, nesse momento pela qual eu estou passando essa aflição? Ou o que eu posso fazer pelo meu filho, o que eu posso fazer por aquele meu amigo próximo que está em depressão? E são muitos os caminhos. Porque quando nós paramos e pensamos na oportunidade que nós temos nesse momento tão desafiador, de dor tão profunda, nós vamos encontrar respostas. Porque na sequência do capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, temos já um Cristo Consolador. E essa bem-aventurança da aflição é justamente para aquele que entende a aflição como um verdadeiro convite ao nosso aprendizado e à nossa evolução. E compartilhar a doutrina espírita para todos aqueles que estão passando por esse momento é um grande presente, é um grande trabalho. Na sequência, podemos pensar em ajuda no plano da medicina, com a ajuda de um bom terapeuta, de um bom psiquiatra. E mais, nessas situações em que nós estamos passando por uma aflição, por uma depressão profunda, podemos pensar naquela pessoa a qual podemos abrir nosso coração, a qual podemos falar das nossas dores, como é importante compartilhar os nossos sentimentos. Muitas vezes nem sabemos identificar os nossos sentimentos. Nos voltarmos para dentro de nós mesmos e compartilharmos aquela dor. E se estivermos do outro lado, se a dor não for nossa, que nós estejamos ali, em estado de presença para aquele nosso irmão que está em estado de aflição extrema, ou com uma depressão profunda, ou com ideias suicidas, porque muitas vezes o que ele precisa é da nossa presença. E por isso que é tão importante
o AVV nessas situações. Muitas vezes, um telefonema somente para ser ouvido e somente para desabafar é o que aquele irmão de caminhada está precisando. E é esse o convite que a espiritualidade nos traz hoje, e fundamentalmente o Evangelho no lar. Que oportunidade rica de aprofundar e de tornar mais usual a prática do Evangelho no lar nesses momentos em que estamos passando por essa depressão ou com ideias suicidas. Por que é importante? Porque quando nós temos ideias suicidas, somos acompanhados por espíritos que estão também na mesma frequência vibratória. E como vai ser importante a prática do Evangelho no lar para, inclusive, atender aqueles espíritos que estão na mesma frequência de aflição e de desespero que nós. A prática do Evangelho nessas situações há de ser, inclusive, mais frequente. Porque estaremos higienizando o nosso lar, estaremos praticando um amor a nós mesmos, estaremos praticando um amor a todos aqueles que estão em situações também de aflição. A reencarnação, a multiplicidade de existências, a imortalidade da alma, nos dão a real noção da nossa responsabilidade sobre a nossa existência. De que, como nos diz Haroldo Dutra Dias, somos heranças, herdeiros de nós mesmos. Porque o que fizemos hoje, o que somos hoje, é resultado do que fizemos ontem, e a nossa vida hoje vai muitas vezes produzir resultado na nossa próxima encarnação. E retornando um pouco à questão que nos vem hoje, nós temos relatos, como nos diz o item 17, e de espíritos que passam por um profundo estado de decepção quando se dão conta de que a vida não cessa. E na grande maioria das vezes, quando alguém tem uma ideia suicida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. E a morte física não termina com a dor, porque a vida não cessa, só cessa no plano físico. Que aproveitemos, então, todos nós, essa oportunidade que a vida nos dá, muito dolorida, através de uma prova muito forte, nossa, ou de alguém muito próximo, de uma depressão, de um suicídio, para efetivamente introjetarmos em nossos corações o Evangelho, para entendermos na imortalidade da alma, na paciência, na calma, na resignação, e de que essa oportunidade é uma oportunidade que Cristo está nos dando para o aprendizado do exercício, do amor e da caridade, que é o que caracteriza o verdadeiro homem de bem, que é a razão pela qual cada um de nós está aqui. Temos essa oportunidade, esse corpo físico. E o Evangelho do Lar, que é essa prática que deve ser feita no mínimo uma vez por semana, que é importante que se delimite o horário, a fim de que a espiritualidade esteja ali presente, de que a água esteja fluidificada, depois possa ser ingerida, para que nós aproveitemos essa oportunidade, esse instrumento que a espiritualidade nos dá a cada um de nós. E assim, vamos nos encaminhando para a finalização do nosso trabalho de hoje, com muita gratidão, Pai,
pela oportunidade que nos entregas de sermos instrumentos de Tua voz, de Tuas ações, de Tuas mensagens. Que todos que aqui acorreram hoje, por alguma razão, tenham seus corações alcançados pela mensagem que chega de um convite, nesse momento aparentemente sem solução, mas com certeza com respostas, com certeza com um Cristo que consola, com um Cristo que alivia, com calma, com resignação, com muita fé e, acima de tudo, com muita ação. Que tenhamos uma semana muito iluminada e com muita paz em nossos corações. Que assim seja.